na nossa bancada de formadores de opinião independente, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Satisfação, Dr. Claudinei, tê-lo mais uma vez aqui no nosso portal, na nossa bancada. Olá, Oliveira, o prazer é meu. Então vamos lá, porque as notícias para análise hoje, a notícia é importante, foca Sorocaba, foca segurança pública e foca um sorocabano. O deputado Capitão Derrite, deputado federal, futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, quer ampliar o poder das polícias militares, dando a elas atribuições que hoje são exclusivas das polícias judiciárias. O parlamentar é coautor de um projeto de lei que permite que as tropas estaduais formalizem investigações e peçam ao judiciário mandados de busca e apreensão. Dr. Claudinei Fernando Machado, análise. Olha, Oliveira, eu, como delegado de polícia que ora advoga, eu vejo essa proposta, mais uma vez alguém quer subverter a lei, né, a Constituição Federal, e ir lá e tirar uma fatia do bolo que não pertence a eles. A Constituição Federal, ela tem o artigo 144, que disciplina as funções de cada ente da segurança pública no nosso país. A competência da Polícia Militar é o patrulhamento ostensivo preventivo. É a polícia para ser vista. É a polícia para suspender, para fazer com que haja uma repressão ostensiva à marginalidade. Já a investigação, que está prevista no parágrafo 4º, ela disciplina a competência investigativa, que é de quem? Que é do delegado de polícia de carreira, onde reflete no Código do Processo Penal e fala que a autoridade policial, delegado de polícia, não é o cabo, não é o sargento, não é o tenente, não é o coronel. Isso não é nenhum demérito, mas a autoridade policial de carreira é que procederá à investigação criminal. Então existe aí e disciplina também até a competência das guardas municipais, né? Mas a segurança pública, ela está disciplinada, ela está partilhada, sendo que cada um deve fazer a sua parte nessa história. A repressão, né, a investigação, ela só existe porque a polícia militar lá na raiz, ela não tem feito bem o seu trabalho, né? E aí a Polícia Civil, que vem sendo, aqui no estado de São Paulo, delapidada ao longo dos anos, por esse governo que não vai deixar saudade, ela é a que tem a obrigação, ela tem a competência funcional da investigação policial. Correto. Ocorre que a Polícia Civil hoje, que já teve mais de 35 mil membros, não chega a 23, por ação deliberada do governo. O governo tem medo de ser investigado, então ele enfraquece a polícia. Isso é lógico. Doutor Claudinei, eu estava fazendo uma conta aqui, nós estamos, se não passamos, estamos completando 2 décadas juntos, né? Ou pouquinho aí para poder completar 2 décadas juntos. Então eu já conheço a tua linha de pensamento em alguns pontos que já são determinantes, como nesse caso ao longo de todo esse período em análise. Quando eu coloquei essa matéria, justamente pautei ela, sabia qual era o seu encaminhamento, mas eu fiz até
até de uma forma provocativa, no seguinte sentido, porque nessas últimas 2 décadas, você teceu críticas ao governo de plantão, né, mostrando que ele justamente parece que queria dilapidar a polícia civil, não fazendo investimento, como você acabou de falar há pouco. Agora nós temos uma mudança de governo. Nós temos um governo que tem uma outra linha ideológica que se esperava que esse governo pudesse vir com uma outra mentalidade. E parece que não é isso que vai se desenhando nesse momento. Não é bem assim, Oliveira. É que o nobre deputado, ele tem a sua origem fincada na Polícia Militar. Uhum. Você acha que ele vai puxar a brasa para qual sardinha? Mas nós estamos querendo alguém que faça política de Estado, não política de governo, não política pessoal. Mas é o que ele está fazendo, Oliveira. Ele está alavancando um projeto que visa o quê? Fortalecer a Polícia Militar, que está aí com mais de 100 mil homens, para efetivamente dar o arremate na morte da capacidade, da competência investigatória da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Então nós vamos sofrer mais uma vez, doutor Claudinei, porque você não investe na Polícia Civil. Ele não é treinado para investigar. Ele não sabe como tem que coletar provas. Né? Tanto é que muitas vezes eu, como advogado, eu vejo hoje em toda a situação que nós temos a Polícia Militar fazendo capitaneando alguma ação policial, né? Normalmente ela acaba, a ação penal ela é julgada improcedente, porque não é do métier da Polícia Militar a investigação policial. Não tem nem dúvida. Inclusive, o civil, sim, vai para a academia, desde o primeiro momento, ele é ensinado como se deve fazer a investigação. Não tem nem dúvida. Então, existem... Isso não é demérito, não saber. Né? Mas aí podem falar os que dizem, mas aprende. Não, a questão não é essa. Uhum. A questão não é essa. Nós temos... mas nós vamos fazer uma emenda constitucional e vamos alterar o artigo 144 da Constituição Federal para dar poderes investigativos à Polícia Militar. Uhum. É todo mundo querendo o tal do poder investigativo. Exato. É o Ministério Público, através do PIC, do famigerado PIC, né? Que é o procedimento investigatório criminal. Né? Vai lá mais um querer cortar uma fatia das atribuições da Polícia Civil, calcado, mas a Polícia Civil ela está deficitária. Um ato de governo só bastaria para não torná-la deficitária, porque a viatura não anda sozinha, o colete não anda sozinho, a arma não anda sozinha por aí fazendo uma investigação. Quem faz a investigação é o elemento humano. Exato. Desde 2013 não tem concurso na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E o departamento pessoal do Estado não deixa a turma se aposentar, porque senão não ia ter gente para pagar a luz em certas delegacias. Por quê? Porque não tem concurso. Se tiver concurso, tratar a Polícia Civil não só com seriedade, mas com o respeito que ela merece, né? Aliás, essa semana foi dia nós tivemos na semana passada o dia do delegado de polícia. Vai aqui meus parabéns aos meus colegas que estão na ativa e aos inativos também, que é o meu caso. É só tratar a Polícia Civil com respeito e abrir concursos para suprir todos os claros administrativos. Agora, não adianta fazer como o Alckmin fez aqui em São Paulo, enquanto governador, que o nosso 7º Batalhão de Polícia Militar estava com um efetivo completamente dilapidado, e ele alterou a lei para baixar o número de policiais, para falar, não, nós não temos esse vazio policial aí, né? Esse vazio funcional. A gente só tem um tiquinho assim. Por quê? Porque alterou a lei na malandragem, né? Bom, falar em malandragem, essa turma aí
Na verdade, agora eu fico eu estou preocupado com todos, seu doutor Claudemir, me desculpe, mas parece que quando eles sentam naquela cadeira, né, muda tudo, o discurso muda. Porque eu até coloco o seguinte para você: muito se falou, e depois jogaram um balde de água fria, na questão da unificação das polícias. Eu sou muito mais simpático à unificação das polícias, nesse caso aqui, do que dar esse poder para a Polícia Militar, que, como você colocou, não é preparada para tal. Quando um delegado, por exemplo, a sua formação acadêmica é de bacharel, não é o caso. Por isso que você coloca justamente essa sensibilidade da investigação, né? Que o delegado ele tem uma amplitude, porque pela tua formação de enxergar as questões, os aspectos legais para poder fazer o embasamento de um boletim, de um processo, de um inquérito. Não é o caso do policial. Ou estou equivocado? Meu pai diz uma coisa. Ele fala, no auge dos seus 82 anos, uma boa parte dele dedicados à Polícia Militar e à Polícia Rodoviária. Ele diz o seguinte, que a unificação nunca vai ocorrer por conta que quem está no topo da pirâmide é contra, porque vai perder suas mordomias. Exato. Então é melhor fortalecer o outro lado, né? É melhor fortalecer o meu lado, né? Eu acho, o que seria o ideal para o estado de São Paulo e para o Brasil é que nós tivemos a gente ter uma polícia única, onde todos entram pela mesma porta, como é na África do Sul. O que ocorre? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo entra pela mesma porta e, no decorrer da carreira daquele policial, ele pode, mediante concursos internos, ele ir para o segmento investigativo. Correto. Eu não quero ir para o segmento investigativo. Permanece uniformizado. Veja que eu não usei a palavra farda. Porque farda lembra militar. Exato. E eu entendo que a polícia, ela não deve trazer esse espectro como força auxiliar do Exército, que é, na realidade, a Polícia Militar. Correto. Está lá na lei, não sei o que estou falando. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho inúmeros amigos na Polícia Militar. São pessoas absolutamente vocacionadas, são pessoas dedicadas, né? Que muitas vezes a carreira, a função, ela vem em primeiro lugar, deixando a família num posto um pouco mais atrás, onde a sua dedicação ao serviço público é notável. Correto. Mas isso dentro da sua função. Investigar hoje é a atribuição específica da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Fazer uma emenda constitucional para retirar esse poder é um golpe de tapetão infelizmente, eu tenho que dizer, a qualidade das investigações vai cair. Por quê? Porque a Polícia Militar ela não é tratada para isso, ela não é talhada para isso. Não tem nenhum. Mas vamos treinar. Desculpa. Todo mundo parece que quer o serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Não é preparada e ninguém faz bem o seu serviço, né? Esse que é o problema, né? Não é preparada, não é um simples toque de uma canetada que vai resolver. Não é uma tinta em cima do papel que vai resolver. Não tem nem dúvida, porque é uma questão de formação, de focação, né? Deveriam sim se preocupar em fazer bem o seu serviço, que é o patrulhamento ostensivo preventivo. Fecha comigo então aqui. A Polícia Civil só não faz mais porque não tem o elemento humano cujo administrador geral, entendam, governador de plantão, insiste em não equipar a Polícia Judiciária com o principal elemento,
que é o elemento humano. Né? E aí fica como outro governador, eu vou pagar abono de permanência. Abono de permanência, entendam, meus caros telespectadores, é uma verba para, através do dinheiro, porque está pagando muito pouco, o pior salário da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Brasil é do Estado de São Paulo. Entendam isso. Então ele chega lá com um dinheiro que era recolhido para a previdência do policial, que era descontado, ele deixa de descontar, né? E aí reverte para o policial, porque ele está literalmente aposentado. Então ele, através deste atrativo, dessa isca, ele visa manter o policial na ativa, porque para ele é mais barato do que fazer um concurso público. Entendido. Outro tapetão, outra coisa vergonhosa. Eu espero, sinceramente, que o governador Tarcísio, ele seja, que os delegados de polícia, que são deputados, né, que cheguem até ele e esclareçam ele sobre o estado absolutamente claudicante, usando meu nome para isso, que a Polícia Civil se encontra hoje, e não é culpa dele. É resultado de uma ação maquiavélica do grupo que governou São Paulo durante mais de 50 anos. Mas a responsabilidade passará a ser dele a partir do momento que ele... Não existe solução de continuidade no serviço público, Oliveira. O problema de 10 anos atrás, que ainda existe, é problema do atual governante. Isso eu falei aqui em Sorocaba, quando o então prefeito eleito Crespo, ele vinha para tentar tirar a corda do pescoço dele, ele fala assim, não, isso quem fez foi o Panunzio, é problema dele. Não é problema dele, é problema do atual governante. Do atual governante. Nós temos... são problemas que têm que ser solucionados. Exato. Então não adianta você chegar numa delegacia e tá tudo lindo e maravilhoso, pintadinho, bonitinho. Mas o batente da porta tem que ser pintado de preto, viu? Para quem não lembra, essa frase é do ex-governador que não deixou saudade, Dória. E não adianta o prédio tá lindo e maravilhoso se não tem quem abra a porta. Exato. Tem que ter concurso para a Polícia Civil. Tem que ter concurso para delegado, para investigador, para escrivão. Né? Porque a delegacia funciona. Né? Hoje, os delegados de polícia são submetidos... Só para você ter uma ideia, Oliveira. São submetidos a uma carga de trabalho absolutamente desumana, né? Porque um delegado, muitas vezes, ele chega a responder por 4, 5 delegacias da região. Exato. Então, ele não tem folga. Não tem nem dúvida. Ele não consegue chegar e ter um minutinho para ele chegar e descansar. Não. Morreu um delegado de polícia no acidente de carro, porque ele estava respondendo por tantas delegacias e ele estava indo no meio da madrugada a atender uma ocorrência, um flagrante. Por quê? Porque não tinha delegado na cidade. Correto. Então, essa irresponsabilidade governamental começa a fazer vítimas. E não vai ser, porque o projeto que eu vi é um verdadeiro Frankenstein, né? Porque fala que o policial ele não vai poder instaurar investigações, mas ele vai poder pedir mandado, ora bolas. O que é isso? Né? Eu vou representar lá, vou pegar um mandado de busca e apreensão, certo? Existem toda uma situação legal que precisa ser obedecida, não é só pura e simplesmente obter uma folha de papel, isso eles já conseguem hoje. Correto. Tem muito juiz aí que vou dizer assim, ele é futurista, né, para não falar outra palavra, e em desacordo com a Constituição Federal ele emite o mandado. Então, aí a gente tem investigações absolutamente dantescas. Não tem nem dúvida. Doutor Claudinei... Então a gente precisa começar primeiro, cumprir a lei. A Polícia Militar faz o patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela cumpre o seu papel trabalhando nas investigações. Porque se admitir isso, o pessoal só está falando da Polícia Civil. Só está focando na Polícia Civil. Mas vai atingir, inclusive, a Polícia Federal.
certo? Porque a Polícia Federal, ela é a polícia judiciária no âmbito federal. Quer dizer, atiro no que vi e acerto o que eu não vi também. Então, sinceramente, nesse único ponto, Oliveira, eu concordo com a equipe de transição do governo. Quando eu vi a matéria, eu quis acreditar que você falaria isso no final, né? Porque a equipe de transição do presidente Lula tem discordância em relação a essa questão, né? Que é proposta pelo deputado Guilherme Derrite, que é o futuro secretário de Segurança Pública, em parceria com outros parlamentares. Ele é o coautor desse projeto que trata aí das questões que dá atribuições à Polícia Militar para que a Polícia Militar possa investigar e pedir mandato. Doutor Claudinei, obrigado pela análise perfeita sempre. Abraço. Um abraço, Oliveira, um abraço, nossos internautas. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, analisando esse cenário em que o deputado capitão Guilherme Derrite, futuro secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, quer ampliar o poder das polícias militares, dando a elas atribuições que hoje são exclusivas das polícias judiciárias. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.